Sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. Esperando estou por teu agir. Vento de Deus sopra em mim. Quantos querem? Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém, gente? Amém. Glória a Deus. Para ficar melhor, até mesmo uma questão de respiração, tirar a máscara. Louvado seja o Senhor, porque a igreja está bonita, está florida. Como diz, né? É o jardim de Deus, está florida. Gostaria de agradecer a Deus, né, por mais uma oportunidade de estar podendo trazer aqui, fazer menção da palavra dele. Quero agradecer ao pastor, o presidente e a liderança, que também tem confiado isso, né, ao meu ministério, que pela graça e misericórdia eu alcancei. E estou exercendo esse cargo pela misericórdia do Senhor. Eu gostaria de convidar a amada igreja para que acompanhe o texto que está escrito no livro de Gênesis. O livro que está narrando a criação, narra a criação, narra tantos atos maravilhosos e poderosos da parte de Deus, e a história é conhecida como uma história linda que um jovem passou, viveu e foi narrada na Bíblia Sagrada como exemplo, como ensinamento, que é a história do jovem José. Quem aqui não conhece, né? A maioria conhece, só os novos convertidos que talvez ainda não conheçam José. Mas ela começa no capítulo 37, mas eu vou fazer menção do que está no capítulo 39, destacando o versículo 20 do capítulo 39 do livro de Gênesis. O livro que, apesar de ser o primeiro do Pentateuco, o primeiro do Antigo Testamento, ele não é o mais antigo, tá? Não é o mais antigo. Então, algumas pessoas pensam que o livro de Gênesis é o mais antigo da Bíblia, mas tudo indica que o livro mais antigo é o de Jó. Jó, que foi escrito antes do livro de Gênesis. Pois bem, para ganhar tempo, vou fazer menção somente de um versículo, mas pretendo citar outros para um bom entendimento dos amados ouvintes. E o Senhor de José, Senhor com letra minúscula, está falando aqui do Potifar, tá? Ao qual José era escravo dele. E o Senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Amém? Amada igreja, pode se assentar. Como base para eu desenvolver a mensagem, somente um versículo da palavra de Deus, mas eu gostaria aqui de destacar alguns atributos do jovem José. Por que eu estou falando jovem? Porque quando começou José a passar pela prova, ele tinha mais ou menos 17 anos. Foi
de meado aí desse momento da vida dele, que ele começou a passar pela prova. Quem era José? José era o filho mais amado do pai. Jacó, que foi depois chamado de Israel, porque Deus faz isso na vida do crente. Todo crente que se molda ao querer de Deus, Deus muda o nome. Deus dá um novo nome e traz para ele uma nova trajetória de vida. É assim que Deus faz na vida daqueles que realmente se entregam a Ele e se submetem à sua vontade. Tudo muda, tudo é transformado. Mas vamos falar de um jovem aqui que era amado pelo pai, era um bom rapaz, temente a Deus. Olha, eu vou citando aqui algumas características do caráter de José, porque os acontecimentos narrados aqui no texto de Gênesis, até o número do versículo, capítulo 45, ele passa por uma trajetória que começa, entendeu, muito triste, mas tem um final feliz. E a maioria das pessoas lembram de José pelo final dele. Aí fala, a história de José é linda, a história de José é maravilhosa, mas e o começo da história dele? E o meio da trajetória de José? Isso também contribuíram para ele chegar onde chegou. Porque Deus, Ele tem um propósito na vida de cada servo dele. Cada servo que se rende à vontade dele, que é fiel ao Senhor, Deus tem um propósito. E quanto maior esse propósito, maior vai ser a provação que você vai passar. Entenda isso. Eu não sei o tamanho da prova que você hoje se encontra, mas se ela é grande, é porque o propósito de Deus na sua vida é grande. Coisas maravilhosas Deus tem preparado para você, preparado para mim. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria de colocar um título nessa mensagem. E o título que o Senhor colocou no meu coração diz: Sofrimento com propósito. E no final da mensagem nós vamos entender o propósito de Deus, que está sendo falado no capítulo 45. Mas acontece que José era um servo fiel, era um crente dedicado. Imagina só, um crente que era fiel ao pai, obediente ao pai. Ele procurava estar diante do pai, assistindo o pai, fazendo tudo o que o pai queria, em obediência, aprendendo, porque ele foi o que esteve mais próximo, era o filho da velhice, diz a palavra do Senhor, ao qual Jacó teve com a esposa que ele mais amava, a Raquel. Ele amava muito aquela mulher, só que por um tempo ela ficou estéril, ela não dava filhos a ele. Enquanto isso, era gerado outros filhos, que hoje nós conhecemos como as 12 tribos de Israel. Então foi gerado esses filhos, mas acontece que esses filhos eram rebeldes. Eles não faziam o que o pai queria, eles não eram obedientes. Os filhos de Israel, eles eram perversos. E mesmo assim, Deus só permaneceu, só permitiu que eles continuassem por causa da promessa. Sabe, Deus fez uma promessa a Abraão, prometeu a Abraão: olha, a sua descendência será numerosa. Mandou Abraão sair da tenda, olha para o céu e contempla as estrelas, se é que pode contar, conta se pode. E não tem como contar as estrelas, porque eram numerosas demais. Aí o Senhor falou: assim será a sua descendência. Promessa a Abraão, o patriarca que Deus chamou de Ur dos Caldeus, tirou de dentro da sua parentela e
mostrou, se revelou como o único Deus, porque Abraão vivia no meio da idolatria, a família dele fazia ídolos, e ele conhecia só os ídolos, e não tinha conhecimento do único Deus. E Deus, com o plano de querer salvar a humanidade, de querer trazer redenção para a humanidade, Deus chama a Abraão, tira do meio da idolatria e faz promessas. E por 2 vezes ele falou: olha, sua descendência será numerosa. Ele falou sobre as estrelas do céu e também falou sobre as areias do mar. Ali Deus já estava revelando as 2 naturezas da descendência de Abraão: a natureza terrena e a natureza espiritual, que está lá nas estrelas, da onde nós vamos um dia retornar, para onde nós um dia vamos retornar, porque nós hoje somos peregrinos, estamos de passagem aqui, mas a história de José tem muitos a nos ensinar, porque mostra um servo do Senhor, jovem, praticamente adolescente, né? Que começa a passar por uma prova tremenda. Mas antes de passar pela prova, Deus lhe dá sonhos. Os sonhos de Deus, que não morrem. Estou sendo até repetitivo, porque isso é falado em música, e é falado muitas vezes, mas é uma verdade. Quando Deus te der um sonho, se apegue a ele, porque esse sonho, custe o que custar, dure o tempo que durar, ele vai se cumprir. Porque assim é a palavra de Deus. Ela não sairá da boca dele vazia, ela sairá e produzirá um propósito. Ela não volta vazia, ela produz um propósito. Então, se Deus te deu um sonho, se apegue a ele, porque quando você estiver no meio da tempestade, quando você for traído por quem você mais é amado, por aqueles que são mais próximos de você, é o sonho de Deus que vai te manter vivo. É o sonho de Deus, que Deus te deu, que vai te manter com esperança para continuar. Porque quem não tem sonho, perde a esperança. Se não tem esperança, para que lutar? Vou lutar pelo quê? Vou lutar para quê? A vida perde o sentido. Porque não tem a que se agarrar. Não tem sonho, não tem perspectiva do dia de amanhã. Então a gente olha para o José, que recebeu sonhos de Deus, e aí de repente a vida dele, que era maravilhosa, ele era amado pelo pai e presenteado pelo pai. A capa que ele recebeu do pai demonstrava esse favoritismo. Mas por quê? Porque ele era fiel, era obediente. E aquele filho que obedece, ele chama a atenção do pai, ele se destaca no meio de uma multidão. Porque a multidão cerca a Deus de todas as formas, mas somente os obedientes, aqueles que têm uma fé genuína e verdadeira, esses alcançam o favor de Deus. É uma caminhada de sinceridade diante de Deus, integridade. Eu ouvi de um pastor e quero repetir aqui para a amada igreja: cuide da sua integridade diante de Deus, e Deus cuidará da sua reputação diante dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não preciso ficar eu falando o que eu sou, o que eu fiz, porque eu sei quem é que me justifica. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu conheço aquele que realmente se levantará em meu favor. Então, enquanto eu caminho na presença do Senhor, eu cuido da minha integridade, fidelidade, verdade, justiça, se rendendo a esse amor maravilhoso, amor que constrange, né? Se olharmos para a cruz e pelo que Jesus fez, é constrangedor, porque sinceramente, como seres humanos, nós poderíamos falar aqui: eu não teria coragem,
Eu vou morrer por um monte de gente que eu não conheço? Por um monte de gente que está me xingando, me cuspindo? Gente que está me chicoteando? Olha só como é que esse amor constrange. Mas Jesus passou por isso. Ele passou por isso porque ele estava enxergando o que? Lá na frente. O sonho de Deus era ver uma humanidade salva e restaurada. E Jesus sabia disso, e por isso ele desceu para fazer não a vontade dele, mas a vontade do Pai. Jesus foi fiel, e fiel até a morte, e morte de cruz. A Bíblia destaca isso por quê? Porque era pior dos meios de execução da época. Morrer na cruz do Calvário, na cruz romana, era o pior de todos os castigos que existia na época. Era coisa terrível, sofrimento terrível. Se parar para pesquisar, a agonia que Jesus viveu na cruz do Calvário, não foi só a dor dos pregos cravados na sua mão e dos seus pés, mas também a dor dos seus órgãos sendo esmagados, pressionados pelo peso do corpo que estava se rendendo, se desfalecendo. Esse é um sofrimento, sem falar a coroa de espinho que ele recebeu e sendo zoado, no linguajar atual, as pessoas caçoando, zoando. Eis aqui a tua coroa, rei dos judeus. Aí colocaram uma coroa nele que tinha espinho de quase 5 centímetros. E cravaram na cabeça dele. Esse é o resumo do sofrimento, que foi por amor, e hoje nós estamos aqui. Pelo que ele sofreu, pelo que ele viveu. Mas voltando aqui para José. José que estava fazendo a vontade do Pai, obediente. E José, por que iria entrar na prova, se estava vivendo a obediência? Às vezes nós não encontramos a resposta do porquê da prova. Entenda hoje, igreja do Senhor, e aprenda que às vezes você não vai ter a resposta do sofrimento que você está vivendo. E aí o que resta é confiar nos propósitos de Deus. É se abraçar aos sonhos que Deus te deu e confiar na fidelidade, no caráter. Deus tem um caráter imutável, fiel, verdadeiro, justo, bondoso, cheio de graça e misericórdia para a humanidade. Todos os acontecimentos na Bíblia que humanamente parecem ser terríveis têm um propósito, teve justificativa. Muitas pessoas acham que Deus foi mal, negativo, porque Ele não pode ir contra o que Ele é, justiça. Se Ele é justo, Ele não vai praticar injustiça. Então tudo que Ele fez e está narrado na Bíblia foi justiça, foi justo. Ninguém é inocente diante do Pai. Mas José está sofrendo. José sofreu pela mão dos próprios irmãos. Isso não é diferente na sua vida. Você vai sofrer também pela mão daquele que você tem mais perto. Às vezes o membro da família pode ser aquele que vai te trair. O membro da família vai ser aquele que vai ter inveja. Que vai ter inveja porque o pai te trata de maneira diferente. Assim como o filho pródigo que retornou para casa, e aí o irmão que estava lá também ficou: opa, eu estou tanto tempo convosco e nunca faz nada por mim, e agora o Senhor faz uma festa para ele? Para esse seu filho, ele nem considerava o outro mais como irmão. A inveja, deixou a raiz de amargura contaminar o coração dele. E esse é o ensinamento que José nos dá. José foi traído, foi jogado num buraco, foi vendido como escravo e parou na casa de Potifar, o seu senhor. E lá ele foi injustiçado, porque a mulher de Potifar tentou seduzir ele
e ele disse não, porque ele era íntegro diante de Deus. Ele estava guardando a integridade dele, falando para ela: eu não cometeria tal ato diante do meu Deus, tal pecado diante do meu Deus. Será que você tem essa consciência? Quando estiver diante do pecado, será que você pode chegar para ele e falar assim: eu não vou cometer isso diante do meu Deus? Isso é guardar a integridade, é ser fiel a Deus, custe o que custar, mesmo que te leve a tomar um prejuízo. Hoje a humanidade não gosta de levar prejuízo, mas na verdade a lógica de Deus é diferente da nossa. A lógica de Deus é o seguinte: quem perder, ganhará. Olha, é assim que Deus fala, porque quem quer ganhar, vai perder. Então, se você quer ganhar a vida eterna, você tem que se entregar e se render aos pés do Senhor, perdendo ainda que seja alguns benefícios e manjares que o mundo oferece. Isso é um sacrifício que vai te dar a glória de Deus, vai fazer você contemplar a glória de Deus. E José não fez nada, não tocou na mulher de Potifar, e mesmo assim foi acusado, e aí o seu senhor pega ele e joga ele na prisão. Aí aquilo ali é para matar o crente. Olha só, escravo ainda tem uma certa liberdade, porque o escravo, ele dentro da casa, ele poderia agir isso, agir aquilo, ir lá fora, voltar e fazer algumas coisas, certa liberdade. E agora dentro da prisão, dentro de uma cadeia, que liberdade terá? Então arrancaram tudo de José, até mesmo a sua liberdade de ir e vir. Mas José caiu em depressão? José porventura começou a blasfemar contra Deus? José porventura começou a duvidar dos sonhos que Deus tinha dado a ele? De maneira nenhuma. E aí o que sustentou José? No versículo seguinte diz assim, no 21: o Senhor porém estava com José. A presença de Deus, amada igreja, a presença de Deus estava com José em qualquer lugar que ele estivesse. A presença de Deus sustentou José nos momentos mais difíceis da vida dele. E é isso que Deus fala para você, amada igreja: é a presença dele que vai te sustentar nos momentos mais difíceis da tua vida. É a presença dele que vai restaurar a alegria que você perdeu, a liberdade que você perdeu. Os sonhos vão ser renovados pela presença de Deus. E aí José não ficou prostrado de forma depressiva, ele não caiu em depressão. Ele começou a trabalhar dentro da prisão, em movimento. Sabe, igreja, quando você estiver na prova, não vai se trancar num quarto escuro e ficar lamentando, não. Continua trabalhando, continue fazendo alguma coisa, se levanta da cama e confia: Deus está comigo, Deus é o meu ajudador, Deus é quem me sustenta, o Senhor é quem me guarda, Deus está comigo e eu vou perseverar, porque esse vento contrário ele vai passar, pelo poder do nosso Senhor. Louvado seja o Senhor. Ele não ficou parado e continuou trabalhando dentro da prisão. E aí o que Deus fez? A mão de Deus estava sobre ele e abençoava José dentro da cadeia. Ele estava preso fisicamente, mas ele estava livre espiritualmente. Ele estava livre para glorificar o nome do Deus que ele servia. E era isso que ele estava fazendo na prisão. Ele estava glorificando a Deus. Ele se manteve íntegro dentro da cadeia. De maneira nenhuma ele blasfemou, ele reclamou, murmurou de Deus. Simplesmente ficou ali aguardando o tempo necessário.
Ele esperava no Senhor com paciência. A palavra de Deus é para ser vivida, igreja. Salmo 40 é para ser vivido. Quando você não está aguentando mais, vai para a palavra de Deus e cita o texto e viva, põe em prática. Eu vou ser íntegro, eu vou ser fiel a Deus, ainda que esteja doendo, ainda que esteja difícil, mas eu sei que o meu Redentor vive. Olha as palavras de Jó, que está doendo, está ferido, está machucado, tentaram apagar, abafar os sonhos, mas Deus estava com ele e estava fazendo José prosperar dentro da prisão. E aí ele fez o quê? Boas amizades, relacionamento. Igreja, não seja crente metido, não seja crente religioso. Nós não somos melhores do que ninguém. Faça bons relacionamentos, tenha boas amizades e deixa Deus te usar para essas amizades. Porque foi isso que José fez. José fez amizade com os outros servos de Faraó que estavam presos temporariamente lá na prisão. Chega José lá e começa a oferecer a eles ajuda e perguntar: o que vocês estão assim, por que estão assim, assado? Aí eles vão e falam: nós estamos perturbados, estão tendo um sonho. Aí José fala: os sonhos, a revelação dos sonhos pertence a Deus. E José era assim com Deus, cheio de intimidade, comunhão. Me conta, fala comigo os teus sonhos. Ele revelou os sonhos. E aí os meninos, os rapazes tiveram paz de espírito. E logo depois, os sonhos que ele revelou aconteceu na vida dos rapazes. E os rapazes depois foram chamados de volta a Faraó. Assim como aconteceu. Mas José falou assim, para um deles: por favor, lembra de mim. Lembra de mim quando você estiver diante de Faraó e fala com ele que eu nada fiz para estar aqui. Eu sou inocente. Lembra de mim, fala de mim, conta. Isso, uma boa amizade vai fazer que ele se lembre de você quando estiver diante daquele que pode resolver a sua causa, trazer. De repente é uma pessoa que foi levada a um cargo superior e você, por ter amizade a ela, essa pessoa vai lá e fala de você para o patrão, ou fala para um amigo, para um vizinho. Assim como eu vivo de indicação. As pessoas falam que eu sou bom no meu trabalho. E assim Deus na retaguarda trabalhando no coração de cada um. Deus vai lá trabalhando e quebrantando. Quando a pessoa cita, o Espírito Santo desperta: olha, meu servo, ajuda. Aí eu acho graça diante dos olhos das pessoas e as pessoas me procuram. Eu não saio da minha casa para procurar trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu não preciso. Talvez não seja o caso de você. Não estou dizendo que você tem que ficar prostrado dentro de casa. Talvez você tenha que sair. Precisa sim colocar currículo, precisa falar para alguém, conta para as pessoas, faz amizade com pessoas, e aí uma dessas pessoas vai ser tocada pelo Espírito Santo. Hoje eu não preciso, porque hoje o meu nome já chegou diante daqueles que podem ser usados por Deus para me abençoar. Entenda isso. E hoje eu vivo pela graça e misericórdia. É Deus que me abençoa. Usa os homens para me abençoar. E José foi usado. E o rapaz, quando esteve diante de Faraó, Deus trabalhando. Olha como é que Deus trabalha. Deus coloca um sonho em quem? No Faraó. Deus dá um sonho a Faraó. E aí o rapaz que está do lado de Faraó lembra: opa, eu conheço alguém que revela sonhos. Porque o Faraó estava perturbado e não tinha ninguém para revelar o sonho de Faraó. Aí o rapaz: Senhor, eu conheci um jovem hebreu que ele está lá no cárcere.
e ele revela sonho, que ele revelou o meu, e o que ele revelou aconteceu. E aí, manda chamar José, e José diante de Faraó, o nome do Senhor é glorificado, porque a presença de Deus estava com José. E aí, José fala, conta-me o sonho, Faraó. E José, eu vou resumir, por causa do horário. Aí José chega para ele e revela todo o sonho que Faraó estava tendo. A angústia que Faraó estava tendo foi aliviada, foi jogada por terra através da revelação que Deus deu através de José. E aí, o Espírito Santo todo o tempo trabalhando. José cita, olha, Faraó, de acordo com essa situação, haverá fome na terra. Então eu aconselho o Faraó a colocar alguém inteligente, alguém que possa administrar aí a sua terra, para poder ajuntar grãos, ajuntar alimento, para que o Egito não venha sofrer de fome. Aí o Faraó vira de um lado, olha para o outro, não encontra ninguém, olha para José. Aí o brilho do Espírito Santo chama a atenção de José, chama a atenção de Faraó. A presença de Deus em José chamou José. Faraó olhou, quem há semelhante a você aí? Você que tem o Espírito dos deuses. O Espírito de Deus estava sobre ele. Até Faraó enxergou isso. Até Faraó teve que enxergar. Você está entendendo? Até aquele lá que está colocando barreira vai ter que enxergar que o Espírito de Deus está em você. E a luz que está em você, ela vai brilhar muito mais forte do que as trevas que tentam lhe impedir o seu sonho de acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. É a presença de Deus, a integridade, fidelidade, caminhada na presença do Senhor. E aí Faraó indica José, olha, você a partir de hoje, olha só, um escravo, o que não tinha nada, um pobre que estava no cárcere, sai da prisão, chega diante de Faraó e no mesmo dia é colocado como governador do Egito, o segundo em poder em toda a terra do Egito. Olha o sonho que José teve se concretizando, cada parte teve um processo dolorido. José ficou 2 anos, no mínimo, na prisão. 2 anos esperando. Quantos anos você está esperando? Tenha calma, tenha paciência. Tenha paciência, que é necessário o tempo de Deus. O tempo de Deus te prepara. Porque enquanto José estava na prisão, e todo aquele processo que ele passou estava preparando ele, porque quando ele foi jogado no poço, ele tinha 17 anos. 17 anos é imaturo. Então não poderia Deus dali jogar ele lá para um cargo poderoso. Não, tinha que ter um processo, ao qual ele ia passando, amadurecendo, e a fidelidade dele a Deus, mostrando o caráter dele diante do Senhor, e confirmando que aquele ali era o homem certo para Deus exaltar, glorificar o nome do Senhor. Deus coloca ele como governador. Para encerrar, vou ler aqui no capítulo 45. José, ele, por ter a presença de Deus e entender o processo que ele estava passando, ele soube não guardar nenhuma raiz de amargura da família dele, porque os sonhos aconteceu. Deus, os irmãos dele tiveram que se prostrar diante de José. Quem quer conhecer melhor a história, leia o capítulo 37, que vai falar sobre o sonho que José tem. Ele sonha sobre 7 espigas que se curvam diante dele,
ele sonha lá que o sol e a lua iriam se prostrar diante dele, falando da família dele, que um dia iria se curvar diante dele, e todo mundo zombando. Mas isso nunca vai acontecer. Aí depois José está no Egito como governador, e quem chega lá para comprar comida? A família de José. E os irmãos de José chegam lá e se prostram diante dele. O sonho de Deus se cumprindo na vida de José. Se curvaram e reconheceram a autoridade e nem sabiam que era o irmão. Mas o irmão não guardou amargura, não guardou raiva, porque ele entendeu o propósito. Está aqui no verso, capítulo 45, verso 5. José diz assim, agora pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haver vendido para cá. Olha só, hein? Porque para a salvação da vida, Deus, olha só, ele não culpa o ser humano, ele não culpa os irmãos, ele fala, Deus me enviou diante da vossa face. Louvado seja o Senhor. Não guarde nenhuma amargura do seu irmão, porque a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. O que está acontecendo com você é Deus trabalhando na sua vida para te colocar no lugar de excelência, um lugar que é mesa entre os príncipes, é para te tirar lá de trás da malhada, para te colocar na mesa, assentado com os reis da terra. Esses são os planos de Deus para a sua vida, porque está escrito, bem sei eu os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz, não de guerra, para vos dar um fim que glorifique o nome do Senhor. Amém, igreja? Que Deus seja louvado, que essa história do servo José seja de exemplo para a nossa caminhada. Viva isso e você será bem sucedido na presença de Deus. Eu quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus.